extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um programa A Paz no Seu Lar. Estamos diretamente dos estúdios, ou seja, do púlpito da Igreja Evangélica Deus é Espírito, levando até você mais um programa, onde todo final de semana estamos aqui orando por você, pela sua casa, pela sua família, lhe abençoando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar nosso programa A Paz no Seu Lar. Obrigado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Yeah.
mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 14, podemos ler? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olhou o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, quem não invocam ao Senhor? Tornar-se-ão grande o povo, porque Deus está com a linhagem do justo. Glória a Jesus. Meteis ao ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glória a Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor, somente agradecendo por essa palavra, em nome de Jesus. Deus, Pai maravilhoso, quero só te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos tem trago nessa noite ao nosso coração. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, Senhor. Por que que digo que o Senhor possa falar a cada um de nós? Porque depende de cada um de nós, Senhor, receber a Tua palavra. Depende de cada um de nós, Senhor, entender a Tua instrução. Depende, Senhor, de cada um de nós aceitar as Tuas verdades, obedecer as Tuas verdades e viver, Senhor, as Tuas verdades, Pai. Então abençoa a Tua casa, o Teu povo, e graças te damos pela Tua palavra. Diga amém. Pode sentar, aplaudindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amados, hoje é culto de ceia, hoje é culto de adoração, hoje é culto de ensinamento, hoje é culto de libertação. Glória a Deus. Hoje é um culto em que nós nos encontramos com um desejo: adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. E nessa noite, a mensagem do Senhor fala para nós, nesses salmos, sobre o insensato. O insensato. E quem é o insensato? O insensato é aquele que diz que não há Deus. O insensato é aquele que diz: não existe Deus. O insensato é aquele que pensa consigo: Deus não existe, porque isso acontece, aquilo acontece, alguém fez isso, alguém faz aquilo, alguém erra, alguém isso, alguém aquilo, e nada acontece, então Deus não existe. Então muitos estão caminhando nesse pensamento, dizendo que Deus não existe porque erra-se aqui, erra-se ali, fala-se algo aqui, fala-se algo lá e nada acontece. Aí o insensato coloca no coração: Deus não existe. Deus não existe.
E muitos vão começando a caminhar da mesma maneira, irmãos. Se nós que temos o conhecimento da palavra do Senhor, não nos atentarmos para os ensinamentos do Senhor, aos poucos nós também iremos nos tornar insensatos. Porque começamos a achar tudo normal. Começamos a ter o mesmo entendimento do insensato. Começamos a andar no mesmo caminho do insensato. O insensato erra com alegria porque no seu coração diz: não tem juízo, não tem ninguém que vá me perturbar, não tem ninguém que vá me julgar. Então esse é o insensato. Mas eu louvo a Deus que nessa noite, nós que aqui estamos, temos plena certeza que nós estamos dentro daqueles que são sensatos, dentro daqueles que têm a sensatez de buscar Deus. Nós estamos entre aqueles que têm a sensatez de reconhecer Deus como seu Senhor. Nós estamos entre aqueles que têm a sensatez de entender que o Senhor é Deus. O Senhor, como muitos dizem, muitos têm esse jargão, o Senhor, Ele é amor, mas é justiça. Muitos colocam esse entendimento no seu coração: Deus é amor, Deus é justiça. E um ponto nós precisamos entender: que a justiça de Deus está acima do seu amor. Glória a Jesus. Que é isso, pastor? A justiça de Deus está acima do amor de Deus. Sabe por quê? Lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, lá pelo versículo 29 ao 30, o Senhor diz assim: que naquele dia todos sairão dos túmulos, todos irão se levantar dos túmulos, ressuscitarão. E o Senhor diz na sua palavra assim, que aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Aí aonde é que entra a justiça de Deus, que está acima do amor de Deus? Na sequência Jesus diz assim: Jesus falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Assim como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é reto. Então, irmãos, olha só, a justiça de Deus está acima do seu amor. A justiça de Deus é a que vai prevalecer. Então, quando o Senhor diz que eu, Jesus, não posso fazer coisa alguma, porque naquele grande dia muitos vão dizer: rapaz, era verdade. Era verdade o que aquele pastor pregava, era verdade o que aquele crente dizia, era verdade sobre o arrebatamento, era verdade sobre o juízo, era verdade sobre a salvação, era verdade sobre o obedecer. Agora eu acredito. Aí é que Jesus diz: ó, eu não posso fazer coisa alguma. Então a justiça de Deus vai estar sempre acima do seu amor. O amor de Deus é salvação, o amor de Deus é perdão, o amor de Deus é libertação, o amor de Deus é alcançar o mundo inteiro. Porque foi para isso e por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que mais uma vez a justiça de Deus esteja acima do seu amor. Porque se o amor de Deus estivesse acima da sua justiça, você acha que Ele permitiria seu filho passar o que passou? Será que se o amor de Deus estivesse acima da justiça de Deus, Deus permitiria aqueles homens fazer o que fizeram com Jesus? Certamente que não, irmãos. Nem o próprio Jesus permitiria. Mas a justiça de Deus colocou o seguinte: você vai sofrer. Desde lá do jardim do Éden, Deus fez essa promessa com justiça. Desde lá de que o homem caiu, o Senhor já fez a sua promessa: vai nascer da mulher um que vai pisar na tua cabeça. Então a justiça de Deus é o que prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é o insensato? É aquele que diz consigo: não acontece nada, não há Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, errei, roubei, enganei, aprontei, cadê? Nem aconteceu nada, ainda estou aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia do Senhor ainda permanece sobre a terra. A misericórdia do Senhor ainda permanece sobre a humanidade, mas a justiça do Senhor é a que vai prevalecer. Glória a Deus. Então, quem é o insensato? É aquele que diz, é aquele que se satisfaz apenas com a aparência exterior. É aquele que se satisfaz apenas com a aparência exterior. Que aparência, pastor? Quem é esse insensato? É aquele que aparenta ser aquilo que não é. Jesus Cristo, uma certa vez, ele se alimentando ali, não lavou as mãos. E aqueles homens lá, os insensatos, né? Disseram: como é que pode esse homem aí, come aí, não lava as mãos, não lava as vasilhas e tal, né? Então quem é o insensato? É aqueles que vivem de aparência, porque aqueles homens estavam preocupados com o exterior, eles estavam preocupados com a sua aparência, eles estavam preocupados com o seu codinome, eles estavam preocupados com o nome que eles tinham, sacerdotes, né, e tal, homens da lei, doutores, fariseus, e assim sucessivamente. Eles estavam preocupados com o codinome. Enquanto Jesus estava dizendo e explicando que o que deve ser e estar bem em nossas vidas é o nosso interior, é o nosso coração, é o nosso entendimento, não é o exterior. Porque o insensato é aquele que diz que o que importa é chegar nos cantos e ser visto, ser o melhor, ser o mais importante. E enquanto Jesus Cristo, ele menciona aqui que aquele que fez o interior é o que faz o exterior. Então Deus é que faz todas as coisas. Então Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso exterior. E eu costumo dizer que não adianta nenhum de nós, com nenhuma representação, né, teatral, não adianta nenhum de nós chegar com representações teatrais, porque é o exterior, é uma representação de algo que alguém não é. Porque Deus, além de ver o nosso exterior, Ele vai ver primeiramente a nossa alma, Ele vai ver primeiramente o nosso interior. Eu e você, olhando para você, eu vou ver o seu exterior. Eu sei quando você está com raiva pelo seu semblante, eu sei quando você está alegre pelo seu semblante, pelo seu sorriso, mas o seu interior só quem sabe é Deus. Então o Senhor, Ele vê tanto o exterior, porque foi Ele que fez, como Ele vê o interior. Então quem é o insensato? É aquele que se preocupa com o exterior. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tal, né? Que são os fariseus que diziam que tinham que fazer aquilo, fazer isso, fazer assim, fazer desse jeito, e nenhum deles faziam. Então o importante, aleluia, é o nosso interior com Deus. Então quem é o insensato nessa história? Quem é o insensato? É aquele que constrói a sua casa onde? A igreja está tensa. Quem é o insensato? Senão aquele que constrói a sua casa no meio da areia. Quem é o insensato, senão aquele que constrói a sua casa no meio da areia? E que casa é essa? Qual é a casa que Jesus está falando? Será que é a casa de parede mesmo, tijolo literal? Não, Jesus está falando da nossa vida, da edificação da nossa vida espiritual com Ele. Jesus está falando da nossa edificação espiritual em viver para Deus. Porque aqueles que edificam a sua casa nos seus pensamentos, nos seus ideais, aqueles que edificam a sua casa, ou seja, a sua vida, nos seus achismos, estão edificando a sua vida espiritual na areia. Aleluia. A verdadeira edificação espiritual, irmãos, da nossa vida tem que ser feita em Deus, tem que ser feita no Senhor e Salvador Jesus, tem que ser feita na palavra.
A nossa verdadeira edificação da nossa vida espiritual, da nossa casa, do nosso ser, tem que ser feita em Cristo Jesus, tem que ser realizada na palavra de Deus, tem que ser realizada nos ensinamentos do Senhor, aleluia. Então o insensato é aquele que edifica a sua casa nos seus pensamentos. Vou fazer assim, vai dar certo, fulano fez, então vai dar certo comigo. Vou fazer desse jeito porque aquele irmão lá fez, então vai ser do mesmo jeito. Então vou fazer assim, não vai dar certo. Isso é insensatez. É aí que mora o coração do insensato. Quando ele pensa consigo, o ditado, o jargão mais uma vez, Maria vai com as outras, né? O ditado da Maria vai com as outras, tem esse ditado? Então é a mesma coisa. Eu vou desse jeito aqui, fulano fez, deu certo, fulano está assim, não aconteceu nada. Então é a edificação, uma edificação que não condiz com Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que seguir quem? Jesus. Porque quando a gente segue Jesus, nos passos de Jesus, tudo vai bem, irmãos. É Jesus tirando o pé e a gente botando o nosso. Quando Jesus dá um passo, a gente já bota o pé aonde Jesus tirou o pé. Assim a gente vai se edificar. Ok, estamos chegando à finalização do nosso programa e hoje eu estou finalizando aqui com o pastor Lécio, é o nosso pastor local da nossa sede aqui em Fortaleza. Coloca nosso endereço aí, irmão, para que você possa, em nome de Jesus, estar com a gente, em nome de Jesus, participando, né? Pastor Lécio, qual é o convite que você tem para os irmãos da Grande Fortaleza que estão ligados na TVC agora? Nós estamos concluindo já o programa, mas você não fica triste não, porque nós estamos orando por você, abençoando você, né, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Lécio. Pai do Senhor, pastor Oliveira, Pai do Senhor, todo o povo de Deus, da Grande Fortaleza, do estado de Ceará e em todo o país. Hoje é o dia que fez o Senhor para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Você é o nosso convidado especial. Traga mais um para Jesus. Traga o seu cônjuge, traga seus filhos, entrega teus cuidados ao Senhor, confia nele. Deus tem solução para a tua causa. Aquele problema difícil, aquela causa insolúvel, Deus é o solucionador de problema, Deus é especialista em fazer milagre. E nós somos provocadores de milagre. Esforça-te que o Senhor te ajudará a fazer esta grande obra evangelística e missionária em todo o nosso país, em nome de Jesus. E começa pela sua casa. Creia em Jesus Cristo que será salvo você e toda a sua família. Pastor Oliveira, Deus abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Nosso ministério, Igreja Evangélica do Jesus Espírito, fica situada na Avenida Jornalista Tomás Coelho, 3140, bem em frente à Conjunto São Cristóvão, aqui bem pertinho de você, em nome de Jesus. Final de semana esteja com a gente, também pode ficar nos ouvindo pela rede Muriá de Fortaleza, Rádio Muriá de Aracati, aonde todos os dias também às 18 horas eu oro pela paz mundial, pela paz nas nações. Todos os dias nós fizemos uma campanha de oração pela paz da humanidade, para que Jesus converta e liberta, e a rede Muriá e a Igreja Evangélica Deus é Espírito está nesse propósito, certo? Muito obrigado. Próximo final de semana estamos de volta neste mesmo horário. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém e assim seja. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas estranhas.